E aí tu olha ali, pô, o trabalho da agência não tá legal. Não tá legal pela dinâmica do que acontece dentro dessa relação. Não é que a agência seja ruim ou coisa parecida, né? Então, isso assim me chama bastante atenção, né, com relação a isso. Não responde diretamente à questão do menos investimento, que é a proposição aqui, mas fica também a reflexão de estruturar a tua empresa para conseguir receber e aproveitar bem o serviço de uma agência de publicidade ou de uma consultoria de marketing, porque se tu não tiver isso, aí sim, aí tu tá também torrando caixa para... Podia estar fazendo churrasco. Podia estar fazendo o churrasquinho, né? Olá, seja bem-vindo a mais um Café Empreendedor, é o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado são a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Giusti, do @VG Resultados. Não está conosco hoje por aqui, tá o que? Aumentando o PIB do Brasil. E aqui a nossa missão no Café é falar a verdade nua e crua sobre empreendedorismo, sobre criar negócios, sobre desenvolver negócios com histórias empreendedoras e muito mais. Então aproveita para seguir o Café no @café_empreendedor. E lembrando aqui, é claro que no Café nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros. Aqui no Café a gente acredita em conexões que movem negócio e a Amazon é essa ponte. Conecta o seu negócio a milhões de clientes no Brasil todo. Comece a vender agora mesmo com a Amazon e impulsione o seu negócio. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também, é claro, falamos para a VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do @fabrica.podcast, nossos parceiros. Então aproveita para seguir aí o trabalho dos guris. Fala, dona Érica, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta on demand. Informamos que estamos de volta à nossa casa. Ah, sim, olha o silêncio que está aqui. Após 21 dias ininterruptos de Feira Nacional do Doce, retornamos a este estúdio que tão gentilmente nos recebe às segundas-feiras para a nossa gravação. Olha só, eu estou encantado com o silêncio, porque a gente veio de um evento da Fena Doce, né, a maior feira do doce do Brasil, onde a Agência Arcona, né, faz toda a parte do marketing digital, né, junto com a Tati da Reverso. Um grande abraço, a Tati já esteve algumas vezes conosco aqui, mas é legal trazer assim que a feira, ela acontece, é gritaria, é som alto, e o estúdio, dentro da capacidade técnica, assim, né, de tirar o barulho e tal, e até mesmo assim, é envidraçado, parece um aquário, então tu tá sempre enxergando as pessoas na volta ali, então, uma loucura. Agora aqui, atenção plena na conversa, não tem ninguém passando, uma criança correndo, um que bate no vidro ali e aquela coisa toda, é muito louco isso. Mas de qualquer forma, nosso bate-papo de hoje tem a ver com isso que eu acabei de falar sobre marketing, que são os 10 erros mais 10 erros comuns do marketing que a gente... mais comuns, porque a gente não categorizou, não ranqueou. Não tem como a gente saber não os fez mais, pesquisa de opinião aí, mas quisemos trazer a nossa contribuição, e acho que bem nesse timing da bagagem do Leandro na Arcona, por ter estado à frente, né, de uma grande aventura, de um grande feito, né, envolvendo marketing. Acho que tem... Vamos explorar aí o conhecimento do Leandro de vida real, academia, agência e tudo mais, né? E vamos comentar um pouquinho sobre 10 erros comuns de marketing, com a principal finalidade de te ajudar a não cometê-los no teu negócio. A olhar, né, com mais critério para essas questões, a fazer um movimento mais planejado, vamos dizer assim, sim, né, em relação importante a tudo que envolve o marketing. Então... Acho que o primeiro ponto já está dentro dessa pauta, né, na questão de planejamento, né? Não ter um planejamento. Ou erro número 1. O erro número 1 mais comum, vou dizer que eu vejo, é essa certa desorganização assim, por parte da empresa, né? E muitas vezes a empresa que vem a ser nossos clientes, assim, né? Mas além da questão do planejamento em si, de uma área, é não prever a área, que eu acho que ainda é pior.
porque tá lá tocando, e aí pensando em empresas, né, pequenas, médias, assim, a gente não tá falando aqui de uma Coca-Cola, que pode fazer alguns desses erros, sim, né? Ou outra empresa tão grande quanto. Falando em empresas pequenas, médias, assim, acho que uma das número um junto assim com a questão do planejamento é não perceber a área. E aí o que acontece? Tu não tem um gerente, tu não tem alguém que lidera aquela área, e aí daqui a pouco tu tem 2 sócios, 3 sócios, e os 3 comandam a área que não é de ninguém. Leandro, mas começa tem que planejar tanta coisa, precisa ter planejamento de marketing também. Não basta ter o planejamento do negócio. Cara, tem que ter. E prever isso antes. Brincando aqui, né, pessoal? Na verdade, dentro de um planejamento bem amarrado, vai ter a janelinha lá do marketing, que não fica só nessa janelinha, que interagem com outra coisa. Como é que eu sei o que eu vou produzir se eu não sei para quem vender, se eu não sei como é que é o comportamento do meu consumidor ao longo do tempo, se eu não sei como está a precificação do meu concorrente para saber se eu vou me posicionar a partir de preço ou não. Então, na verdade, a gente está botando a luz na discussão aqui a partir do marketing, mas não é algo que fica só no quadradinho do marketing. Não, tá louco. E aí a gente pega outras áreas que, se tu não prevê a área específica, como é que tu vai prever o orçamento para isso? Porque ao longo da jornada aí do ano, de janeiro a dezembro, tu tem que prever que vai se precisar ali de 10 mil, de 100 mil, de 150 mil para fazer a área acontecer, a área de marketing. E aí prevendo o tráfego pago, prevendo produção para rede social, prevendo jornal, prevendo ações, ativações de marca em eventos, por exemplo. Enfim, tu tem que ter esse olhar para poder organizar e ver primeiro ali também quanto precisa de grana para fazer esse marketing todo acontecer. Esses dados que tu trouxe, assim, qual é o cliente, o público-alvo, para quem a comunicação vai se dirigir, por quê, qual a precificação do produto, qual a precificação que os teus concorrentes estão fazendo e por que eles são assim, os diferenciais. Onde eu vou distribuir, como eu vou distribuir. Tá louco, é a parte assim fundamental. Assim como outras áreas, né, é importante, mas o legal é que quando tu está fazendo o planejamento de uma gestão estratégica de um negócio, tu faz, a parte de marketing vai fazer tu refletir sobre outras áreas, as outras áreas vão cair no marketing, mas o que acontece seguidamente é que o marketing, de certa forma, ele é meio que deixado de lado e a gente toca a empresa ali no financeiro, comercial, meta de venda, não se comunica, podia vender muito mais, está deixando dinheiro na mesa e esse cenário assim que é o que eu costumo ver normalmente em empresas que têm esse perfil assim de ser menores, muitas vezes familiares, né? E aí não tem toda essa organização. Tem alguém que toca o financeiro, alguém que toca a parte de operação e alguém que toca a venda. E nesses casos é importante, uma coisa que eu sempre gosto de provocar aqui, né? Não assumir para si o papel de fazer o desenho desse plano de marketing, né? Com certeza. Acionar, terceirizar, contar com um parceiro, né? Seja com um consultor, com uma agência, da forma como for, né? Mas não puxar para ti mais essa carga de abraçar totalmente esse planejamento, que possivelmente muito dessa execução vai ficar na tua ponta, se tu é um profissional autônomo ou está num negócio de micro e pequeno porte. Então, sempre ventilar as ideias com a possibilidade de também terceirizar isso. Com né? certeza. E quando a gente fala muitas vezes em terceirização de marketing, o senso comum nos leva a pensar em gestão de rede social, especificamente. Né, que é uma perna de algo e que não vai funcionar se não existir definições prévias. O que tem que estar, né, naquela rede, para quem, em que horário. É uma série de coisas que precisa se definir para estar com a rede social ativa, que elas só vão ser efetivas se elas derivarem de um exercício prévio que é muito maior, que tem a ver com toda a tarefa de marketing que aquele negócio vai ter para tirar o que está dentro, né, das suas prateleiras, das suas mesas, da sua capacidade produtiva e levar até quem lá na ponta efetivamente está interessado em consumir. Tocou nesse ponto que para mim é muito importante, porque quando a gente fala que a agência Arcona, né, a gente é uma agência que atende 360, ou seja, a gente vai desde a parte de tráfego pago, a parte de rede social, a aplicação, jornal, mídia, em veículo de comunicação de modo geral, assim, campanha mesmo, tá? E aí quando o cliente vem com essa ideia só da rede social, é meio que hoje um senso comum, tá, precisa ter, e muitos negócios começam na rede social, mas o marketing, vamos dizer assim, não para aí, porque a rede social,
o digital é uma parte, é uma ela das é importante. saídas desse processo de marketing. É uma parte importante, mas ela não é tudo, né? E um exemplo que a gente recém viveu aqui com a Fena Doce é o trabalho de comunicação integrada, onde a gente, junto com a Reverso, com a Tria, que é outra agência que trabalhou na comunicação da feira, tu consegue trabalhar. Aí a gente trabalhou ali, por exemplo, dentro de um planejamento, tá? Com orçamentos, com um objetivo bem definido de falar da feira, vender a imagem da feira, aquela coisa toda. Todos esses veículos, desde influenciadores, considerando que são veículos também, tá? O trabalho com influenciadores através da Orb, o trabalho da RBS, dos canais ali, SBT, todos os veículos, né, de informação, mais a parte da rede social, né, da comunicação digital, que é onde a minha empresa, digamos, entrou mais dentro desse projeto. Cara, se tu não tá com isso tudo bem orquestrado, cada um vai falar de uma forma diferente, né? E a gente fez um exercício entre essas empresas que eu comentei, as agências, na verdade, de ter uma comunicação integrada. E o poder de comunicação cara, é uma potência, assim. Quando tu consegue ajustar tudo, tipo, tá todo mundo no mesmo reloginho, no mesmo horário, na mesma batida, cara, é assim, ó, é brutal o resultado que sai. Então, na verdade, quando a gente fala a importância de fazer planejamento e tudo mais, não é só para que as coisas aconteçam do jeito que tem que ser, mas para que tu realmente tenha resultado. Né? E até o nosso lema lá na agência é o marketing de resultado, né? Ou seja, muitas vezes assim, o resultado está relacionado à rede social, porque eu consigo fazer uma medição muito boa, né? Muito prática. Mas a gente também conseguir fazer a medição de branding, a medição da exposição de marca, tentar de formas alternativas, não só a questão do número ali que a rede social te traz, mas entrevistando pessoas, tentando conversar de fato com os clientes, com as pessoas que passam no teu negócio. Acho que é outro ponto que é relevante. E o planejamento, ele está... Né, para mim, é a peça inicial que a gente vai desdobrando ali o resto das ações. É de ser levado a definir com intenção, né? E não só ao acaso, conforme as demandas surgem, ou conforme tem um produto ou um serviço novo para lançar. Né? Acho que começa por aí. Mas é difícil pra caramba. Que fique claro, escrito na pedra. Não é fácil. Quem chegar aqui e dizer, não, é barbada. Não é barbada. É uma área que tem, né, limitações, que tem desafios. O próprio desafio da rede social, da velocidade, ele é da velocidade que eu quero dizer é o seguinte, da necessidade que as pessoas têm de uma resposta rápida. Uhum. É uma coisa assim, enlouquecedora, por exemplo. Mas enfim. Muito bem. Vamos puxar o próximo ponto aqui. Número 2. Tu puxa aí? Vamos lá. Depender exclusivamente de mídia paga. Como assim, Leandro? Não é só pagar e tá feito? Não é só anunciar e tá feito? A briga não é toda em torno do tráfego? Não era estar no outdoor, ou estar na capa do jornal, ou aparecer lá no anúncio do Jornal do Almoço? Não é isso? Eu acho que já foi assim. Eu me lembro em 2015, 16, 17 ali, quando a gente começou a trabalhar com esse negócio, mais voltado para rede social, a gente botava ali 10 pila, 20 pila numa... 10 reais, 20 reais numa rede social, na época tinha mais o Facebook, né? A gente tinha clientes assim que a gente enchia pizzaria de gente. Não tinha muita frescura. Aquilo tu anunciava e era um absurdo, assim, era a casa lotada a noite inteira. Cara, já não é mais há muito tempo, mas com certeza, né? O fato de tu tu acreditar que a mídia paga vai ser o resultado, eu ainda tenho algumas regras dentro da organização do nosso negócio lá. E primeiro a gente tem que arrumar a casa ali, arrumar o tráfego orgânico, vamos dizer assim. Avaliar o tráfego orgânico para, de fato, fazer um trabalho de longo prazo. Algumas empresas não têm esse entendimento. Esse entendimento e até assim a paciência de aguardar que em 1, 2 meses se faça mais essa parte do tráfego orgânico para daí tu organizar, como eu falei, organizar a casa e começar a botar grana para trazer resultado. Mas uma coisa é inerente à outra, né? Hoje não tem como tu ter campanha, né, de branding sem ter tráfego, sem ter investimento em tráfego e vice-versa. Então, o fato de tu fazer um investimento para a Meta, para a Google, né, ele por si só ele não vai te passar a credibilidade que tu precisa. Então, a tua comunicação ela tem que estar muito bem ajustada, muito bem colocada dentro dos objetivos do teu negócio para que a pessoa o cliente, né, tenha a percepção da qualidade, do preço ou do diferencial que tu queira trazer, porque cada negócio
Mas para que entenda, né? No caso lá da feira, porque tu fala da feira que tá quente na cabeça. Feira encerrou ontem, gente. Exato. Ontem, domingo, Depois hoje é de segunda. 19 dias intensos da feira acontecendo. Primeiro ato de agenda do Leandro, após encerrar a feira, estar aqui gravando esse podcast. Então, aproveitem também essa sabedoria. Não, mas é legal porque ali a gente falava em doces aventuras para toda a família. Então, era uma comunicação voltada para a família, para que as pessoas levem os filhos, para que criem memórias afetivas. Então, a comunicação toda, ela tinha esse desenho, tanto que tu olhar os stories, ou os reels que estão, enfim, que estão na rede social lá, eles têm muito essa pegada de ser uma coisa lúdica, de ter efeito, de ter magia, de ter... Então, isso tá dentro do objetivo, tá dentro do escopo, digamos, da comunicação desse cliente. Da mesma forma, a gente pegar, por exemplo, um cliente do agro, onde tu não tem margem de erro em mostrar uma planta, de mostrar uma soja, de mostrar um cultivar bem alinhado, ou uma máquina, enfim, tu precisa ter isso muito bem... porque imagina o seguinte, tu postar uma imagem de IA, tá? Porque é a coisa mais comum hoje, bota lá uma soja com IA, um fazendeiro feito com inteligência artificial, show de bola, mas tu vai olhar a soja em si, a lavoura, ela não te passa credibilidade nenhuma porque ela não é real. Se pá, o fazendeiro tá com 6 dedos também. Não, mas aí é que tá. Tu daqui a pouco vai olhar, vai achar lindo. As pessoas não transitam pelo mercado, exatamente. Exato. Agora, o cara que é do mercado, que é o cliente daquela empresa, ele vai bater o olho e vai dizer, os caras não conseguem fazer uma foto numa boa. lavoura? Os caras estão me vendendo insumo, estão me vendendo máquina agrícola, tá? E como é que eles não têm um marketing que converse com isso? Então, quando a gente fala assim, esse detalhe do branding, essa parte do branding, ela é fundamental também para que na medida que tu fizer o teu investimento de tráfego, ele traga retorno. E eu sempre falo isso, cara, uma coisa puxa a outra, né? Quando a gente fala em tráfego pago, vamos pensar em tráfego. Tráfego. Volume de pessoas que acessam as contas, né, da empresa. Esse é o ponto. Tu tem que levar mais gente para lá. Se o teu orgânico não está funcionando para nada, tá errado. Tem que mexer no orgânico. Mexe no orgânico, investe no tráfego pago e aí o teu resultado vai ser maior. Senão tu vai ficar... Olhem a dica de milhões que vocês estão recebendo gratuitamente, que as pessoas pagam para ouvir no Arcona. Número 3. Vamos lá. Vou te parar aqui, porque senão depois ninguém vai contratar Arcona. Todo mundo te ouvir aqui e botar a mão na massa lá pro fazer isso, analisar e fazer isso também é... Muito bem, eu vou puxar de novo e tu vai desenrolando. Dale. Essa dor a gente sente como usuário, né? Que dirá como, né, a pessoa que está do outro lado da mesa. Ter informações desatualizadas em site e redes sociais. Tá errado. Tá errado. Não, isso aí é o cúmulo da chinelagem que pode ter no teu negócio. Outro ponto, assim, né? Quando aquele site eterno em construção. Uhum. Tá, pelo menos tem um domínio. Não tá tão ruim. Mas, enfim, tu ter essas informações organizadas. Porque, vamos lá, tu faz todo o exercício para trazer o cliente. Daqui a pouco fizesse mídia paga, mídia orgânica, né? Eu fizesse um vídeo com colaboração com o influenciador, levou gente, levou o movimento, aí a pessoa vai entrar lá, até no teu site ou nos teus destaques, tá tudo desatualizado, tem uns negócios lá de 2023. Não dá, né? Não dá. Então, tudo isso vai somando na percepção do cliente para facilitar o processo de compra. Então, deixar as informações atualizadas, facilidade, o menor número de cliques até conversar com alguém. Se a tua empresa tem muita gente falando, assim como nós lá na feira, a gente fez a implementação da inteligência artificial para responder, deu um trabalhinho no início ali para ela ajustar, vamos dizer assim, mas depois que afinou, cara, ficou um atendimento assim, absurdamente bom. Assim, a gente estava com um índice de mais de 90% de sucesso nas respostas, nas interações. O sucesso para nós como é que eu vou te dizer assim, a pessoa chamar e ser respondida em tempo hábil. E a gente perceber de alguma forma que foi bom, que ela ficou feliz. A solicitação foi resolvida nesse atendimento. E a gente conseguiu nesse atendimento ser acolhedor, ter toda uma parte também lúdica, né? Então, eu estou dando esse exemplo aqui, mas se tiver uma loja de carro, tu pode, né, fazer isso dentro da loja de carro, ou uma imobiliária, a mesma coisa.
Endereço, telefone, horário de funcionamento, contato, linkzinho para, né, menu, Aceita site, Pix, o que cartão, for. esse Exatamente, tipo de coisa. formas de pagamento. Gente, o básico bem feito não decepciona e o básico bem feito ainda é artigo de luxo em muitos contextos. Vamos pro Número 4. Foco nas métricas incorretas. Pô, isso é bem comum também. Número de seguidor não quer dizer muita coisa, Leandro? Vou dar o exemplo do podcast aqui que vocês estão ouvindo nesse momento. A gente tem uma taxa de consumo de episódio inteiro absurdamente alta. Metade... Obrigada, gente. Aliás, Muito obrigada. metade não. 95% ouvem metade do programa. E a gente fecha o terceiro quartil, né, dividindo em 4, uma hora ali. A gente leva 85% da audiência até os 45 minutos ouvindo o podcast. Então isso é significativo. Subir os quadros. Isso Subir os quadros. Isso é significativo, certo? Num mundo onde tu tem ali uma média de 2 segundos, 3 segundos de visualização de um vídeo. Eu sou abertamente crítica de episódios longos de podcast. Uma coisa que eu sempre bato muito. Acho que essa ideia de parar, sei lá, 1h30 ou 2 horas para ouvir um episódio, ela é meio fantasiosa e as pessoas acabam quebrando. E é muito diferente tu ouvir um episódio por espaços. Então, se pensar que os nossos episódios têm em média entre 50 e 60 minutos, segurar o pessoal todo esse tempo... Boa parte dessa audiência ouve no áudio, não ouve o vídeo. Aliás, não ouve o vídeo. Não assiste com o vídeo, né? Seria o videocast. Então, o que eu quero dizer? E aí a gente, dentro disso, tem milhares de downloads aí todos os dias. Tá, beleza, esse é um ponto. Quando a agência, tá? Quando a agência vem conversar com o podcast para fazer uma parceria, uma promoção, enfim, trazer uma parceria paga com o café, o que eles olham? Rede social. E números relacionados à rede social, quando na verdade o ponto mais importante de um podcast é a narrativa que é falada dentro, o que é tratado ali dentro daquele, né? Não é a rede social. O que eu quero dizer, o nosso ouvinte não está na rede social consumindo o Café Empreendedor, ele quer consumir o Café Empreendedor dentro de casa, sei lá, lavando uma louça, mexendo no carro, fazendo alguma outra função em casa ou na academia, seja lá onde for, né, com o fonezinho no ouvido, e ali é que a gente está passando a mensagem. É ali que a rede social ela é importante, mas aí é que tá, ela não é a métrica principal para definir, por exemplo, investimento de marca, né, num podcast como o Café Empreendedor. Então, para mim, esse é um exemplo claro. Outra coisa que é bem comum, assim, né, o cliente ele olha o volume de seguidores que tá. Quando, na verdade, a gente vai olhar o volume de visualizações dentro de áreas específicas que a gente quer, digamos assim, de geográficas, né? Eu quero atingir mais o município tal, município... A gente tem um cliente que é a cooperativa, o Sicredi, onde a gente atende uma parte do Rio Grande do Sul, uma parte do Espírito Santo. E ali uma informação crucial para nós é buscar, no projeto de expansão, entrar mais no Espírito Santo, mas entender como que os conteúdos eles estão performando em cidades pontuais assim, que a gente quer atingir, né, com o Sicredi para trazer novos associados, para abrirem conta e tudo mais. Então essa métrica ela é bem pontual, bem específica. Volume de visualizações, volume de cidades que a gente consegue atingir, o volume de pessoas naquela cidade pontual. Isso é legal que na rede social a gente consegue fazer. Por outro lado, mídia em rádio e TV continua sendo importante. Só que ela vai ter um custo um pouco diferente e, ao mesmo tempo, tu não consegue fazer uma metrificação muito... certinha. Acho que tem que colocar na roda qual é a finalidade, né? O que está se querendo exatamente com aquela determinada ação. Se está querendo aumentar a venda, se está querendo consolidar a imagem, se está querendo presença, né, num determinado canal. Tem muita coisa na roda e aí, por isso, a gente volta lá para o primeiro. Se não tiver um planejamento, né? Se a ação for porque, tá bem, então sobrou uma graninha aqui, eu vou botar na rádio e tal. E vamos lembrar que branding é um investimento assim de longo prazo. Não é algo que tu investe hoje e tu já vai colher amanhã, na semana que vem, no mês que vem. Vai levar 1 ano, 2, 3, 4, até mais, para construir a tua identidade, né? E para ela ser reconhecida, né? Acho que faz parte exatamente. Do desenrolar da coisa. Número 5. Desconsiderar os resultados de campanhas anteriores. Isso até esses dias ouvi faz mais tempo, uma influenciadora
que a gente entrevistou lá no Gramado Summit, que foi em Punta del Este. A gente fez uma entrevista com uma influenciadora, não me lembro o nome dela agora. Mas ela é humorista, comediante. A idade tá passando, hein, amigo? Meu Deus do céu. Sim. Mas daí o que acontece? Ela trouxe exatamente isso assim. Você acha que você vai performar lá no primeiro porque tu fez um vídeo e ao acaso tu estourou e tudo mais. E ela com mais de 1 milhão de seguidores, assim, dizia, pô, eu para um primeiro vídeo que eu consegui viralizar, eu levei 30, 40 produções diferentes daquela pra achar uma que foi, que deu. E ela dizia, cara, eu preciso olhar o que deu certo num, entender os números e trazer pro próximo. Olhar, ver o que deu errado. Para ter resultado nesse tipo de situação, assim, é importante ser ter essa sede assim, por dados, por números e entender os resultados que tá gerando ali. Até agora, um pouco o Instagram deu uma mexida, né, no volume de visualizações, assim, ele não contabiliza mais da mesma forma, né, mas de qualquer mas de qualquer maneira, tu consegue ter bastante dado ali para fazer essa métrica e tentar entender se numa campanha de um ano para o outro, o que tu pode melhorar, o que tu pode ajustar, o que deu certo, o que não deu certo. Quando a gente, por exemplo, faz Black Friday, a gente está dentro de uma rede de escolas que toda Black Friday ela é importante porque tu tá ali no final de novembro, entrando em dezembro, onde as pessoas não estão muito afim de saber de educação, daí vem janeiro. Quando tu vai olhar já tá em fevereiro, que aí sim começa de novo. Ou seja, tu fica uns 2 meses sem venda. Assim, respirando por aparelhos. Então a parte do Black Friday ela é fundamental e todo ano se faz um planejamento do que precisa fazer, né? Mas quando acaba é tão importante quanto o planejamento inicial é identificar isso, porque tu tá fresco, tu tá com tudo na cabeça, tudo que deu certo, conversa com teus pares ali e tenta identificar o que funcionou para trazer para a próxima, né? Quando a gente fala dessa questão aqui do ponto 5, que é desconsiderar os resultados das campanhas anteriores, então não pode ter um erro maior. E aí quando tu trabalha também com parceiros, agência de publicidade, ou mentoria, ou tu só tem um gestor de tráfego, cara, é importantíssimo tu manter todos esses dados bem guardados. Parece conversa assim, mas acontece seguidamente, troca a empresa, e aí o cliente acabou ficando sem nada, Já me aconteceu, por exemplo, da conta de anúncios não ser passada para a nossa agência. Então, a gente perdeu todo o histórico da empresa. Então, ter cuidado nesses detalhezinhos aí ajuda bastante também. Esses registros, porque o passado ensina o que funciona e o que não funciona também. Número 6, vamos reforçar algo que já foi falado, mas que sempre é oportuno. Com certeza. Né, que seja pontuado. Não identificar o público-alvo. Para quem tu vende? Para todo mundo. Todo mundo quem? Todo mundo que tiver com dinheiro para comprar e de preferência à vista. Tá, mas e onde é que mora esse todo mundo? Em qualquer lugar. Com a internet é só entrar e comprar. Sim. Não, todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente e não adianta, tu não vai vender para todo mundo. Não tem... Quanto mais tu consegue nichar hoje, pelo menos eu venho ouvindo isso, e não só no sentido de marketing, mas, por exemplo, criação de startup. Eu ouço isso seguidamente. Quanto mais nichada a tua startup, mais... mais mercado, talvez não seja a expressão certa, mas assim, mais oportunidade dentro daquele mercado ela vai ter, porque ela vai ser a única que faz aquilo ali. O exemplo disso agora, a gente estava conversando esses tempos com o pessoal da Maker Market, que fizeram uma formiga gigante também lá na Fena Doce. Mas é uma empresa que faz a parte de impressão 3D e tem um marketplace onde pessoas que têm esse produto em casa, que tem essa impressora, podem fazer podem imprimir. A Érica, que quer um negócio de impressora impresso, um 3D, ela entra no site, compra do Leandro, que está aqui, sei lá, em Pelotas, tem a máquina parada em casa e faz uma grana com um equipamento que está parado. Essa é a estrutura do negócio. Só que tu vê que tu tem um mercado, no caso dessa empresa, bem definido. Tu tem ali arquitetos, engenheiros, pessoal que trabalha nas engenharias mais relacionados à parte mecânica e tudo mais, para desenhar, show de bola, o negócio cumpre bem diretamente, só que é extremamente nichado esse mercado, esse produto. Então, tentar identificar isso num negócio
é importante, mas se a gente for falar, por exemplo, de supermercado, aqui o Café faz seguidamente a Agas, né? A Expo Agas, que é o evento da Associação Gaúcha dos Supermercados e do Varejo. E a gente conversa com bastante donos de supermercados, né? E atacados. E é interessante ver como, pô, a gente está vendo comida, pasta de dente, produtos de higiene, isso todo mundo compra. Agora, cada supermercado tem a sua maneira de comunicar porque tem o seu perfil de cliente, tem o que vai ser mais direcionado a preço. Então a gente precisa ter uma comunicação mais relacionada a isso. Não, vai ter o pessoal lá do Zafari, por exemplo, que vai ser um consumo um pouco mais, uma renda um pouco mais alta, e a gente ainda está falando, sei lá, de pão francês, né, de coisas do dia a dia. E vai ter o pessoal que vai comprar no atacadão, assim, num outro formato de supermercado, né? Então, tu tem nichos dentro de uma área que é extremamente cansada, só que se tu não te posicionar, como é que tu vai trabalhar para atingir quem tu precisa? Ou seja, imagina o Zafari tendo o preço que tem, fazendo uma comunicação de, assim, mais para classe C, D e E, assim como faz o próprio Atacadão. Né? Ou na nossa região aqui não vai adiantar, mas eu acho que o Atacadão é um expoente tipo, nacional, né? O Zafari acho que é mais a região de Porto Alegre ali. Mas de qualquer forma, são comunicações completamente diferentes em algo que... Como é que tu vai inovar num supermercado, sabe? Então, para mim, esse é um ponto assim, nevrálgico dentro do marketing. Tu tem que ter isso bem definido para saber para quem tu vai comunicar, de que forma e de que maneira tu vai entregar os teus produtos ou serviços. E abandonar a ideia de que o público é todo mundo. Exatamente. Todo mundo tem dinheiro para pagar. Não, mas daqui a pouco tem aquela promoção específica lá e eu vou lá e compro aquela promoção ali e nunca mais volto. Só quero aquele produto que tem desconto. Aqui só tem água, tá? Tudo certo, gente. Até podia ter um outro produto aqui, mas... Assistam ao vídeo água no YouTube para entender por que esse rapaz está falando sobre isso. Bueno, vamos ao nosso 7º erro comum no marketing. Fazer publicações sem objetivo. Isso é a coisa mais comum também. Cliente, né, que... Eu vou falar... Assim, a gente tem as nossas personas também dentro da agência, né? Esse cliente que não sabe muito, que, enfim, é o seu João lá. Mas esse formato aqui de não saber... Eu me lembro assim dos pedidos de comunicação sem pé nem cabeça, por exemplo. Hoje é o dia do doador de sangue, precisamos fazer uma postagem. E aí deixa todo mundo enlouquecido, a pessoa que está no marketing, a agência que está prestando serviço, por uma coisa que não faz sentido algum para o negócio. Isso é uma das coisas mais enlouquecedoras para quem trabalha nessa área, assim. Por isso tem uma migração de muita gente que sai do social media, que não aguenta mais. Esse tipo de coisa, você não consegue trabalhar a estratégia de forma fluida, pontuar aquilo, bater o martelo e seguir o baile. E muitas vezes tu precisa fazer essas, como diz aqui, né, essas publicações sem objetivo. E aí também acontece em jornal. Porque o jornal vai lá, cria o caderno X, né, o caderno da literatura. E aí vende para o nosso cliente aquela inserção ali. Tá, mas não faz sentido para o nosso negócio estar dentro daquele caderno ali. Mas a empresa foi lá, negociou, a gente só vai... É jornal de circulação, todo mundo vai ler no final de semana. Vamos pegar e vamos fazer um assado com esse dinheiro aí, né? Que vai ser mais legal. Vai trazer mais resultado interno, inclusive, aí com os colaboradores, né? Então, cara, é comum, mas assim, quando eu vejo isso aqui, para mim, eu lembro... da falta de organização, falta de planejamento e muitas vezes falta de ter um dono na área, um responsável e entender o que precisa ser feito e de que forma precisa ser feito, né? Muito bem. 8º erro comum de marketing. Escolher agência que promete mais resultado com menos investimento. Isso aí é uma coisa difícil, né? O barato sai caro, né? Ou assim... Dizendo também de outra forma, se traz resultado, não é caro. O problema é investimento que não traz resultado. E acho que solidifica a ideia de que dá para investir menos. Né? Não, é no marketing. Não, mas dá para investir menos. Só vamos achar quem é que entrega mais resultado investindo menos. Acho que tem uma retórica bem traiçoeira aí, nesse sentido,
Que é, tudo bem, eu acho que a gente pode retomar o que tu falava anteriormente, né? Daqui a pouco a coisa se perde tanto que, enfim, vai ser, como é que eu vou dizer, uma saída infinita de possibilidades onde, né, o produto, a marca, enfim, o nome poderia estar inserido. Né? Mas essa ideia, a partir do momento de que os canais e os posicionamentos estão pacificados, validados, aprovados, né? A ideia de que precisa regular ou de que o parâmetro é que seja o mínimo possível, né, eu acho que cria uma ideia distorcida sobre o para que se faz investimento de marketing. Fica mais no âmbito do vou fazer porque tem que fazer, tá aqui esse 1% de orçamento e é isso, do que propriamente como resultado de algo que foi planejado e que entendeu daqui a pouco que naquele momento o marketing vai arrumar mais o orçamento do que outra coisa e no momento futuro vai ser de uma outra proporção e por aí vai. Essa questão do momento também é importante. Daqui a pouco a empresa realmente ela não está no momento de poder abrir as torneiras e tá tudo bem. Vai trazer um parceiro ou até alguém para suprir a parte mais de rede social ali, fazer alguma coisa relacionada a marketing. Mas é inevitável que tu precisa investir, né? Ou colaborador, eu já vi empresa que que criou o que a gente chama da in-house, né? Criou uma agência interna para atender a sua própria demanda. Já vi algumas vezes isso não funcionar, outras vezes funcionando. O fato é que tu envolve pessoas, né, que diferente quando tu contrata uma outra empresa, as pessoas que são tuas contratadas, são seletistas ali no negócio, elas adoecem, tem problemas, é área e tudo mais. Quando tu tem um parceiro, tu não está preocupado se o colaborador da empresa parceira está com algum problema ou se não pôde atender aquela demanda. Tu só manda fazer e vai ser cumprido. Dentro da agência, alguém vai se fazer. A demanda do cliente, alguém vai resolver. Seja o Joãozinho, a Mariazinha, mas alguém vai resolver. E isso eu vi assim, recorrente nessa dinâmica de... temos uma pessoa do marketing que faz tudo aqui, que é bem comum que isso aconteça. E temos a agência. E daqui a pouco a agência acaba performando mais com a ajuda dessa pessoa, entendeu? Porque também é triste. Quando tu tem a agência, tá? Contratamos a agência, beleza, show de bola. E ao mesmo tempo tu não tem ninguém para dar suporte para a agência. Tu precisa ter alguém ali, uma pessoa para conversar internamente, trazer a coisa um pouco mais mastigada, levar da agência para dentro da empresa, para quem, né, comanda, e deixar essa cadeia retinha, lisa. Porque não adianta, pega uma empresa aí que tenha 30, 40 funcionários, que é muito comum aí no Brasil, cara, tu vai precisar conversar com ela mais seguidamente. Se tu não tiver alguém na área ali, te quebra, né? Então, para mim, eu também vejo isso. Às vezes não é a agência, o problema é na empresa. E aí tu olha ali, o trabalho da agência não tá legal. Não tá legal pela dinâmica do que acontece dentro dessa relação. Não é que a agência seja ruim ou coisa parecida, né? Então, isso assim me chama bastante atenção, né, com relação a isso. Não responde diretamente à questão do menos investimento, que é a proposição aqui, mas fica também a reflexão de estruturar a tua empresa para conseguir receber e aproveitar bem o serviço de uma agência de publicidade ou de uma consultoria de marketing, porque se tu não tiver isso, aí sim, aí tu tá também torrando caixa para... Podia estar fazendo churrasco. Podia estar fazendo o churrasquinho, né? Bom, só isso dá um episódio inteiro, né? Diga-se de passagem. Sim. Erro número 9. Não mapear a jornada de compra do cliente. Pô, isso é também assim, eu vejo de forma bem comum, sabe? De não ter essa clareza de qual é a jornada. Primeiro a gente consegue chegar através de um anúncio, através da rede social, depois dali ele vem na loja física, depois da loja física ele faz tal coisa, enfim. Todo esse processo, assim, cada negócio vai ter o seu, né, a sua jornada de compra, mas pegar mercados como o mercado imobiliário, tu tem uma jornada de compra muito semelhante ali, né, para comprar um imóvel novo, um imóvel de estoque. Mas o fato é que se tu não tiver isso bem ajustado, vai ter problema. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente, nessa jornada, assim, tem uma parte da inteligência artificial que faz o atendimento, por exemplo, que é bem comum hoje. É uma empresa, tem empresas bem fortes no Brasil que fazem essa parte de atendimento, esse pré-atendimento.
E aí tu tem a inteligência artificial, faz um atendimento belíssimo ali, o pessoal fica show de bola ali, maravilhoso assim, ó, tu pergunta, dá 10 segundos ela te responde, aí fica uma conversa fluida e tal. Quando chega na vez de entrar o corretor de imóveis para seguir o atendimento, aí a tua expectativa que estava lá em cima com a imobiliária, ela, pô, cai. Mas cai assim, ó, brutal. Despenca. Por quê? Porque a Érica, que é a corretora, ela tá mexendo no celular, ela tá falando comigo, me respondeu. Ela vai atender alguém ali na mesa. Meia hora depois ela vai me responder. Aí ela, de novo, mesma coisa, atendendo uma pessoa no presencial, e aí me deixou esperando mais uma hora. Toda essa dinâmica ali, tu vai perdendo Tu tava quente e tu vai esfriando, né? Então, por que isso? Essa jornada de compra ela também me lembra essa questão do processo comercial. Então, daqui a pouco, se tu vai trazer uma tecnologia, uma inteligência artificial ou outro formato ali, tu precisa rever o teu processo de vendas. Se ainda poderia ser daquele jeito, por que tu não deixa um corretor para seguir o atendimento no online específico? Deixa 2 ali e depois mais 2, muda o processo até de comissionamento dentro. Ah, mas muda. Mas as pessoas as pessoas estão ansiosas, elas precisam ser atendidas antes, ser atendido rápido. E aí, quando a gente fala de jornada de compra, não tem como a gente não falar de velocidade, de agilidade, de atendimento, né? Acho que a gente fala muito sobre empatizar, né, com o outro, se colocar no lugar do outro e essas derivações. E me parece que essa é uma ferramenta técnica para algo que está a serviço disso. Sim. Né? De a gente efetivamente entender o que a gente oferece para a pessoa que chega lá na ponta, que entra em contato com a nossa marca, que responde ao nosso anúncio, que se interessa por algo, né, que a gente tem lá no nosso portfólio. Como é que é? Né? Todo mundo deduz, não, é ótimo, é rápido, é educado, é assertivo, é isso, é aquilo. Bom, mas então vamos botar no papel como é que é esse passo a passo para garantir que, independente de quem esteja atendendo, né, seja a pessoa, a IA, o que for, vai ter um parâmetro mínimo ali que é sempre atendido, né? Mas tu sabe que, para mim, o segredo disso aí é tu realmente avaliar. Buscar avaliar, fazer o que a gente chama do pós-venda. Uhum. Só uma ligação, eu sei que as pessoas odeiam ligação, mas um contato de alguma forma para entender como foi a experiência de compra ali. Isso as pessoas odeiam ligação, também um outro corolário que a gente pode falsear, né? Daqui a pouco vai ter gente que vai preferir te responder rapidinho por ali, vai ter gente que vai preferir marcar meia dúzia de opção no WhatsApp, vai ter gente que vai preferir por e-mail. De novo, né? Se a gente não volta para aquele extrato da tua persona, né? Vamos falar nos termos, vamos estar só chutando, né? Será mesmo que o teu público não responde para isso? Sabemos, né? Agora, o importante é, de alguma forma, tentar mapear isso, tentar entender e levar para dentro da casa de novo para reorganizar, mudar e fazer o que tem que fazer para que o cliente saia dali, o quê? Faceiro, feliz da vida. Com a sua necessidade atendida da melhor forma possível. Último erro comum de marketing que vamos abordar neste episódio: não ter uma estratégia de venda. Mas, Leandro, não é só vender. Não é só ter os vendedores, os consultores e cada um ter lá o telefone, o veículo, um parâmetro ali de quanto de desconto ele pode conceder e o que não dá mesmo para fazer e a mágica acontece? Não, o segredo do sucesso é contrata o vendedor, bota para trabalhar com o que está há mais tempo, dá no máximo 5% para ele de desconto para ele poder operar, aquele desconto padrão, no dinheiro, sei lá, 6%. Não, tô de sacanagem aqui. Mas... receitas que já foram usadas e replicadas ao longo da história. Isso acontece uma barbaridade mesmo, assim, ó. Muitos negócios se criaram em cima dessa meia dúzia de regrinhas. Muitos negócios se criaram, tiveram lucratividade, sustentaram famílias, mas... Não significa que vão sobreviver à ação do tempo, ou que fizeram o melhor que poderiam, ou que são negócios efetivamente hoje que se sustentariam, né? Não é um negócio de longo prazo. E... numa época que não tinha IA, que não tinha rede social, que não tinha Pix... Cara, a minha avó, a dona Daisy, ela tinha uma loja aqui em Pelotas, era o Castelo Encantado, era uma loja de brinquedos, assim, uma das maiores lojas, assim, ela era gigantesca. E a métrica dela, até 2005, por ali, 2004, ela contava que era botar um percentual em cima. Eu não lembro agora se era 100, 150, mas assim, comprou por 1, vende por 2,50. Não tem muita... E era giga. Ela vendia
Bah, tá louco, vendia demais, assim, né? Eu acho que muitos comerciantes se criaram, fizeram suas carreiras, seus negócios em cima dessas regras que para o lugar de onde eles vieram, em termos de conhecimento, não é desprezível. Né? A questão é que a gente está num outro contexto agora, né? Mas a estratégia de vendas dela, eu acho que ainda é muito atual. A estratégia de venda era de relacionamento. Ela vendia recorrente. Então ela sabia... Ela não, ela tinha uma equipe, umas 15 pessoas, 15 vendedoras, né? Já mais senhoras, toda uma característica e tal. Então elas sabiam que a mãe da Érica... Né, tinha 3 netos e tinha aniversário de não sei quem. Ela já sabia meio que os gostos, assim, eu não sei como, mas elas usavam, cara, é muito louco isso, né? Pensando assim, elas usavam basicamente a memória. Memória de a pessoa ir lá, se lembrar, acho que talvez conversassem entre si ali. Tanto que ia uma vendedora lá, aliás, uma compradora, uma cliente, e ela buscava aquela senhora que já sabia todo o histórico ali. O meu filho ele gosta de Hot Wheels, aí já até ajudava a comprar outro produto ali, outro presente. Mas foi uma loja que durou uns 20, 30 anos, assim. E ela só fechou a loja porque estava já, assim... já estava velhinha, já fechou com mais de 70 anos, tu imagina? Mas falando disso, de estratégia, né, de não ter uma estratégia de venda, cara, é isso, assim, é buscar entender por que tu está vendendo, que volume, às vezes tu vender menos pode ser melhor para o teu negócio, pode te dar mais lucratividade, é um contrassenso assim, mas tu vender 10 pode ter um custo para ti, tu vender 12 pode ter outro custo, e daqui a pouco tu vender 15 pode ser melhor do que tu vender 10, tu vender 12. Então daqui a pouco, ou eu vendo 10 mil, sei lá, de um serviço X, ou eu vendo 15, eu não vendo 12, porque 12 me sai mais caro, seja pela nota fiscal, seja por outros custos aí internos e tudo mais. Então ter um pouco dessa noção do quanto vender, de que forma vender, da política que vai se adotar. Eu lembro de uma pizzaria que ela fazia todo um marketing, um branding assim, né? Que era a farinha italiana, tinha todo era enfeitado pra caramba. Tá, beleza, construíram aqui, somos referência em pizza italiana. Eles abriam o dia com 500 massas. Então, na verdade, eles faziam tu ter a urgência de pedir e garantir a tua pizza. Ao invés de eu pedir pizza rodo, que é o formato de venda, a política de venda de outros negócios, né? E aí eu não estou nem falando de descontos, mas assim, como dá para inovar, né, no formato. Então eu já arranco com o meu custo pago. Eu tenho condições de fazer 500 e eu fico trabalhando esses 500 aí para já arrancar à noite com tudo isso vendido. Eu só vou tendo o trabalho de produzindo, entregando. Diferente de um outro negócio, fica esperando o pedido chegar, seja pelo iFood, de outra forma, né? E aí, essa questão também das plataformas que tu utiliza, de que valor tu paga, né? Se tu usa Mercado Livre para vender, tu vai ter um valor. Se tu usa daqui a pouco a Amazon, tu vai ter outro valor. Tem o Amazon Seller, né? Tu pode cadastrar lá, que nem no Mercado Livre. Tu paga percentuais ali, tu tem todo o custo de cartão. No iFood tem uma forma, no teu próprio site direto, no WhatsApp direto, no Instagram tu pode ter outra. Então é conhecer, mas também para isso tu volta lá no ponto 1, que é a questão do planejamento. Tu vai ter de fato essas informações para poder criar essa estratégia de venda, de que forma tu vai fazer isso. Eu dei alguns exemplos assim, que me vieram na cabeça agora, não sei se tu lembra de mais algum. Não, acho que a mensagem não é só sair e vender. Exatamente, a qualquer custo, a qualquer preço, porque também eu ouço o seguinte, não, mas a gente vende, e o Vinícius deve ouvir mais ainda, a gente vende, mas assim, não entra dinheiro, assim, a gente não vê o dinheiro sai. E daqui a pouco tu tá vendendo mais do que tu deveria, ou menos, né? E aí, mudando um pouquinho a política vocês vendem ali, serviço também, isso. que é uma outra conversa aí, né? Que a gente tá falando muito aqui de produto que é o automático, né? Vender serviço tem uma outra... Temos um episódio sobre isso. Com certeza. Venda de serviço, como vender serviço, tá lá. É desafiador pra caramba vender serviço. E se tu não tiver uma política bem clara, bem definida, também fica complicado, né? Por exemplo, no podcast aqui, política, né? Falando em política comercial do próprio café, nós preferimos trabalhar com clientes de longo prazo, por exemplo. Uhum. Imagina se a gente hoje fala... a gente hoje está agarrado com a faculdade Senac, amanhã com a faculdade Fevale, amanhã depois com a faculdade, sei lá, Dom João Braga. Cara, não dá.
Que credibilidade a gente tem para dizer, não, esse parceiro a gente realmente acredita, né? Então isso é política. Então, assim, se quiser comprar um mês, vai ser difícil de comprar com a gente. Porque a gente prefere vender 6 meses, 12 meses de relacionamento, né? Então, só para dar um exemplo, assim, mas por quê? Porque a gente tem um planejamento estratégico, a gente tem um planejamento de marketing que prevemos esses detalhes aí, né? Dica bônus para quem acabou de assumir o marketing digital de uma grande feira nacional. Vamos falar do digital. A gente falou aqui 10 erros comuns de marketing geral. Me dá o erro, vamos colar aqui nessa lista, o 11º, para quem chegou até esse ponto, aos 49 minutos de áudio, vai ganhar uma dica bônus. Uma reflexão bônus, um erro bônus, né, para a gente colocar aqui na lista, que tem mais a ver com o digital, já que tu tá vindo agora com essa vivência do digital, nessa imersão 21 dias aí bem acalorado. O que a galera tá errando mais no digital? Ou errando bastante, ou errando consideravelmente, ou errando sendo e não afobado, poderia estar errado. Eu diria que sendo afobado. Ser afobado. 11º erro comum de marketing. Ser afobado. Afobado. Por Defina quê? afobado. Porque tu tá vendo lá, por exemplo, uma trend acontecendo ou uma determinada situação e tu precisa dar um passo para trás antes de entrar nessa barca, avaliar, olhar, não sair fazendo porque tá todo mundo fazendo. Não dá para fazer a postagem do Morango do Amor? Dá pra fazer, ela precisa ser bem pensada e precisa ter estratégia e um porquê. Tá, mas não deu tempo, Leandro, tá todo mundo falando hoje. Eu diria que esse foi o melhor conteúdo que a gente fez na Fena Doce lá com a... Pô, cara, é a 500 mãos com a Orbe, com a Reverso, com a Lara Lago, não sei se vocês chegaram a ver ali, onde ela faz um protesto, porque dentro da Fena Doce nós temos o bombom de morango, que é um doce fino conhecido, assim, né? Que é preferido por muitas pessoas e tal. Ele é a casca de um chocolate fino, por dentro uma massa, né, de branquinho e o próprio morango. E aí o morango do amor é basicamente só muda a casca, né? E aí ele passa a ser aquele negócio, o caramelo crocante ali. Então a gente fez um material, que era o protesto do morango vivo, né? O morango com forma ali, que é o boneco do morango, junto com a morango... Agora eu não lembro o nome dela. A moranguete ali, a personagem do morango, que tem uma personagem humana e a personagem bombom mesmo. Junto com a repórter, que foi a Lara Lago, que ela parece que ela estava entrando na RBS. É isso mesmo, Cristina. E aí ela segue falando ali, não, a gente não quer mais esse bombom aqui, não sei o quê. Enfim, faz toda uma narrativa. E esse vídeo, pô, foi bem... Tipo, ele teve uma repercussão grande, assim, né? Então, muito bem, amigos, muito bem. Procurem, @FenaDoce. Posso até colocar aqui um trecho para vocês, só para escutarem brevemente. Só pegar aqui no celular, rapidinho. A gente tem bastante conteúdo ali na feira. Mas acho que esse erro, assim, do ser afobado... Eu vejo muita gente caindo nessa função, assim, sendo afobado, sabe? Muito bem, uma dica de ouro para quem viveu agora, está recuperando aí. Olha aqui, achei aqui. É isso mesmo, Cristina, estamos diretamente aqui na parte de Doces Aventuras, onde está rolando um protesto de justiça ao nosso bombom de morango. Quem esse morango do amor pensa que é? Tá vindo invadindo aqui, a galera tá revoltada, até a doceira tá nervosa, Cristina. Vamos falar com ele. É absurdo isso que ele tá fazendo. Estão tirando a gente de linha e botando esse tal desse morango do amor. Quem ele pensa que é? Tá chegando agora, pobrezinho, né, bombom? Quem ele pensa que é? Chegou agora e já quer a janelinha. Tô aqui faz muito tempo, morango do amor. Justiça ao bombom, não é mesmo, Joaquim? Joaquim está em luto, em silêncio, mas ele sabe que merece justiça. Justiça ao bombom. Justiça ao bombom. Justiça ao bombom. Que é isso? É contigo, Cristina. Vai dar tudo certo. Cara, ela fez uma narrativa como se estivesse, né, como repórter, conversando com a Cristina, que é a Cristina Ranzolin, que teve no sábado anterior a esse vídeo, fazendo o programa da RBS de lá. Né, a gente teve ao vivo no sábado. Então, acho que esse seria o exemplo, assim, de tu tem a polêmica, o fato do momento, tá, tu dá um passo para trás, tá, como é que eu encaixo isso aqui para fazer uma narrativa
legal, assim, diferente, né? E isso aí envolveu como eu falei, cara, a própria Lara Lago, que é quem tá ali na discussão, os personagens, cara, reúne um monte de gente que, assim, eu, Leandro, nem me envolvi nesse material, mas é uma construção que tu tendo esse, como é que eu vou dizer assim, esse tempo de conversar com as pessoas, de brifar, de nascer dali, né? Isso aí nasceu entre o Morango, o cara que fazia o Morango, o Ivan, a Tati e a Lara ali, sei lá, na madrugada trocando mensagem e a gente podia fazer um negócio, cara, e surgiu. Pra mim, seria se não o melhor, um dos melhores ali. Mas voltando ao não ser afobado, né? Aí a gente sabe que tem que ser bem pensado, mas não pode perder o timing, né? Então é muito natural que as pessoas se percam na... Tinha que fazer uma curva e seguiu reto. Cara, eu acho que tu resumiu bem. Porque se tu demorar demais, muita autorização daqui a pouco já perdeu era. O timing, semana passada nem era mais, agora é sei lá, o Labubu. Pode ser, eu não sei. Tô meio fora dos trends, fiz um detox de rede social nas férias. Então tô bem por fora. Acho que essa aí seria a dica bônus, não ser afobado. A constatação 11ª de erros comuns no marketing. Chega no final do programa, hoje a gente não tem outdoor, mas nós temos os nossos estimados quadros. Claro. Gotas, Estante. Gotas Estante, né? Vamos puxar então o Gotas de Inspiração? As palavras têm poder, mas apenas as palavras certas, na hora certa, no contexto certo e para as pessoas certas. Pô, tamo bem do timing aí, né? Vamos de novo, então. As palavras têm poder, mas apenas as palavras certas, na hora certa, no contexto certo e para as pessoas certas. Cada palavra importa, né? Dá o nome à nossa dica de livro aqui na estante do Café Empreendedor. Está na página 22 da nossa dica de leitura de hoje. É um livro chamado Cada Palavra Importa, escrito pela Cibele Costa, com prefácio do Arthur Bender, um grande nome aí, né, do branding e de uma série de outros construtos em torno de marca pessoal. Esse livro tem uma chamada, né? Como aumentar a percepção de valor das marcas, gerar conexões profundas e potencializar resultados com o branding verbal. Então, o foco está no branding verbal, está especificamente no que a gente escolhe quando a gente faz uso de determinadas palavras. E ele se destina para marcas que querem falar menos e dizer mais. Olha aí. A proposta é ousada, vale muito a pena a leitura. Tirinho curto, né? Leandro vai fazer aquele trabalho generoso. Bem fininho aqui, 170, arredondando aqui, 160 páginas. Dá para ser num final de semana, bem diagramadinho aqui. Livro de quando, Érica? Vamos ver. Óculos. 2024, da Literary Books International. Então, livro novo aí. Brasil, Europa, USA e Japão. Vale muito a leitura para pensar sobre um pouco também disso que a gente falou aqui hoje. Embora ele a gente quis falar sobre marketing de uma forma bem ampla, considerando tudo, né? Mas ele vai falar sobre um aspecto que está muito presente nessas discussões de marketing, que é, né, o branding verbal e tudo que envolve a escolha das palavras, o uso das palavras, o que a gente está comunicando, o que a gente definiu antes para poder comunicar depois. E por aí vai. Essa é a nossa dica de leitura de hoje. Muito bem, pessoal. Vamos fechando mais uma edição do Café Empreendedor por aqui. Agradecer a sua presença. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros, né? Aqui no Café a gente acredita em conexões que movem negócios. E a Amazon é essa ponte. Ela conecta o seu negócio a milhões de clientes em todo o Brasil. Comece a vender agora mesmo com a Amazon e impulsione o seu negócio. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também, é claro, falamos para a VG, Gestão de Resultados, Projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu!